Eu ainda me lembro do cheiro do cimento molhado. Tinha acabado de chover naquela tarde de março de 1991 e eu estava de joelhos no quintal, passando a mão na parede que o Antônio acabara de rebocar. Ele ficou me olhando com aquele sorriso torto que eu amava e disse: Teresa, um dia essa casa vai ser nossa, de verdade nossa. Eu não sabia quanto tempo ia demorar, não sabia o que ainda ia custar, mas sabia que ele estava certo. 31 anos. 31 anos de costura, de horas extras, de mão calejada, de domingos sem descanso. 31 anos de Antônio acordando às 5 da manhã para pegar a primeira condução até a metalúrgica. 31 anos para quitar cada centavo daquela casa de 3 quartos na Rua das Acácias, bairro Jardim Planalto, em Ribeirão Bonito, interior de São Paulo. E então, numa quinta-feira de outubro de 2023, às 8h30 da noite, meu genro desligou a televisão, virou para minha cara com um sorriso que eu nunca tinha visto nele antes e disse: Agora é a minha vez de mandar aqui. Minha filha estava sentada no sofá. Ela abaixou a cabeça. E eu não disse nada, mas vou te contar o que aconteceu depois. Fica comigo, porque essa história não terminou ali. Antes de mais nada, quero te agradecer por estar aqui, por ter escolhido ficar. Você podia estar fazendo 1000 outras coisas agora e escolheu me ouvir. Isso significa muito para mim. Antes de eu continuar, me conta uma coisa nos comentários. De onde você está me ouvindo? Cidade, estado, pode até ser país. Eu adoro saber quem está do outro lado. Faz a gente se sentir menos sozinho. E preciso te dizer, os nomes que vou usar nessa história foram trocados para proteger as pessoas envolvidas. Alguns detalhes foram ajustados para que eu possa contar tudo com liberdade. Mas os fatos, a dor, a traição e a virada, tudo isso é completamente real. A lição que vem no final é real. E se você já passou por algo parecido, você vai saber disso desde a primeira frase. Agora me dá um minuto, porque eu preciso te apresentar quem eu sou. Meu nome é Teresa Aparecida Moraes. Tenho 64 anos e passei 42 deles com uma agulha na mão. Comecei a costurar com a minha avó, Dona Benedita, aos 9 anos de idade. Ela sentava comigo na varanda de casa, numa cidadezinha do interior de Minas, e ia me ensinando ponto a ponto, como se estivesse me transmitindo um segredo. Costura bem feita, ela dizia, é igual à promessa cumprida. Cada ponto tem que ser dado com intenção. Carreguei isso comigo a vida inteira. Quando vim para Ribeirão Bonito aos 21 anos, atrás do Antônio, que tinha arranjado emprego na metalúrgica, eu trouxe na mala uma máquina de costura Singer que meu pai me deu como presente de casamento. Aquela máquina verde, pesada, que fazia um barulho de trem quando estava no ritmo certo. Com ela, eu costurei uniformes escolares, vestidos de noiva, fantasias de carnaval, roupas de bebê, cortinas de vizinha, bainhas de calça de gente que nem conheço o nome. Durante 35 anos, essa máquina me ajudou a pagar metade da prestação da casa todos os meses. Antônio pagava a outra metade com o salário da metalúrgica. Éramos uma equipe, simples assim. A casa era modesta, mas era nossa. 3 quartos, sala, cozinha, um quintal comprido onde eu plantei 2 pés de limão e 1 de manga. À frente tinha uma grade de ferro pintada de verde, que o Antônio retocava toda vez que ela começava a enferrujar. Ele dizia que casa bem cuidada envelhece bem, igual a gente. Eu ria e concordava. O que eu mais amava naquela casa era a janela da cozinha. De manhã, quando o sol nascia, a luz entrava de lado e iluminava a bancada de pedra-sabão que o Antônio instalou com as próprias mãos em novembro de 1998. Eu ficava ali, com meu café preto sem açúcar, olhando aquela luz e me sentia grata, profundamente grata por tudo que tínhamos construído. No criado mudo do lado esquerdo da cama, do lado que era do Antônio, ficava o relógio de bolso do pai dele. Um relógio dourado, velho, com a tampa entalhada com folhas de carvalho. Não funcionava mais. A mola tinha quebrado em 1987. Mas Antônio nunca quis mandar consertar. Dizia que era para guardar, não para usar. Quando ele faleceu, em fevereiro de 2021, de um infarto fulminante que não me deu tempo nem de me despedir, aquele relógio ficou sendo o objeto que eu segurava quando a saudade ficava pesada demais.
Era como se tivesse um fio invisível entre minhas mãos e ele. Eu estava bem, não estava feliz da vida, porque perder o Antônio foi como perder metade de mim. Mas eu estava de pé, tinha minha rotina, minha aposentadoria de Weidlers. 780 por mês, minha máquina de costura que eu ainda usava às vezes para trabalhos pequenos, minha missa de domingo, minha vizinha Dona Cecília que me levava para a feira toda quarta-feira de manhã. Estava de pé, e foi exatamente aí que o Marcos chegou. A Vanessa, minha única filha, tinha 36 anos quando conheceu o Marcos, em agosto de 2020, durante a pandemia, pelo aplicativo de encontros. Quando ela me contou em videochamada que tinha conhecido um homem, eu fiquei feliz. Ela estava sozinha havia 4 anos, depois de um relacionamento difícil, e eu sempre quis vê-la bem. Ela me mostrou a foto dele pelo celular. Homem bonito, 41 anos, cabelo grisalho nas têmporas, sorriso largo. Trabalhava como representante comercial, viajava bastante, tinha um apartamento alugado em Campinas. Parecia, nas primeiras conversas que a Vanessa me contou, um homem de mundo, educado, bem-humorado. Eles se casaram em março de 2022. Cerimônia simples, em cartório, só família. Eu fui com o meu irmão Geraldo e a cunhada. Almoçamos num restaurante na cidade. O Marcos estava animado, falante, fez piadas durante o almoço e quando se despediu de mim, me abraçou forte e disse: "A senhora vai me adotar como filho, Dona Teresa?" Eu sorri, achei bonito. Em agosto de 2022, 6 meses depois do casamento, a Vanessa me ligou chorando. O contrato de aluguel do apartamento deles em Campinas tinha subido muito, ela disse. O Marcos estava passando por um momento difícil no trabalho. A empresa tinha trocado de gestão e as comissões estavam baixas. Eles precisavam economizar por alguns meses, se reorganizar, pagar umas dívidas. Seria só por um tempo. "Mãe, a senhora não tem um quarto vago desde que o papai faleceu. A gente pagaria as contas, ajudaria com a compra, ia ser bom para todo mundo." Um quarto vago. Sim, tinha. E eu sentia a solidão daquela casa de um jeito que eu não conseguia nem nomear direito. Acordar às 6 da manhã e não ter ninguém para quem fazer café. Sentar no jantar com um prato só. Ouvir o silêncio do corredor, onde antes sempre tinha o som da TV do Antônio ou os passos dele indo para a cozinha buscar água. Disse sim, é claro que disse sim. O que eu não sabia naquele momento era que tinha acabado de abrir a porta da minha própria casa para o pior período da minha vida. Eles chegaram com 3 carros cheios de coisas. O Marcos trouxe uma televisão de 65 polegadas, uma central de som, 2 prateleiras cheias de livros que ele nunca vi ler e um engradado de cervejas. Ocupou a sala como se fosse o dono do espaço. Reorganizou os móveis sem me perguntar. Colocou os livros dele na estante onde eu guardava as fotos do Antônio. Eu fiz uma observação gentil. Disse que aquele era um espaço especial para mim. Ele disse: "Claro, Dona Teresa, sem problema nenhum", e sorriu. As fotos voltaram para o lugar, naquele dia. Mas eu notei o jeito que ele tinha dito "sem problema nenhum". Tinha uma leveza no tom que não combinava com o gesto, como quem obedece porque precisa, não porque respeita. Eu pensei, estou sendo grossa. Ele acabou de chegar, preciso dar tempo. Dei, mas aquele tom não saiu da minha memória. Nos primeiros 2 meses, as coisas funcionaram razoavelmente. A Vanessa ajudava na cozinha, lavava os pratos, às vezes fazia o almoço de domingo. O Marcos sumia durante a semana por causa das viagens de trabalho. Quando estava em casa, ficava na sala com a televisão alta. Mas eu já tinha me acostumado a ficar no meu quarto nesses momentos. Em outubro de 2022, a Vanessa me pediu para assumir a conta de luz, porque eles estavam com o cartão bloqueado. Eram 210. Eu paguei sem questionar. Em novembro, a conta de água. Em dezembro, a parcela do carnê do mercado que eles tinham aberto no meu nome, sem me avisar direito, dizendo que era só para essa vez. 340 reais. Eu fui pagando, fui engolindo, dizendo para mim mesma que era família, que era temporário, que o Marcos logo ia se estabilizar no trabalho e as coisas iam mudar. No dia 14 de janeiro de 2023, um sábado à tarde, eu estava costurando na minha máquina, no quarto, quando ouvi o Marcos no telefone na sala.
A voz era baixa, mas eu ouvi um trecho que me fez parar a máquina. Não, cara, fique tranquilo. Essa situação aqui tá ótima. Custo zero. A velha paga tudo. Fiz de conta que não tinha ouvido, mas ouvi. E não esqueci. Sei que você já está sentindo o que eu estava passando naquele momento. Aquela mistura de vergonha, de dúvida, de querer que aquilo não fosse verdade. Se você já passou por uma situação assim, sabe o que é esse peso que aperta o peito como se fosse uma mão que vai apertando devagar, devagar, até você perceber que mal está conseguindo respirar? Me conta nos comentários. Você já confiou em alguém da sua própria família e percebeu, tarde demais, que havia um interesse por trás? Que a proximidade deles com você tinha muito mais a ver com o que você podia dar do que com quem você era? Me conta, eu quero ler. E se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. Esse gesto simples me diz que eu não estou falando no vazio. Me ajuda a levar esse tipo de história para mais pessoas que precisam ouvir. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse favor agora, porque essa história ainda não acabou e o que vem a seguir vai te prender até o final. Ainda tem muito chão para percorrer e a virada vai vir de um jeito que eu nem sabia que era possível. Fica comigo. Em março de 2023, o Marcos perdeu o emprego. Não me contou diretamente. Soube pela Vanessa numa tarde em que ela me encontrou na cozinha e ficou parada na porta por um tempo antes de falar. Tinha um jeito de carregar notícia ruim, minha filha. Desde criança, ficava parada daquele jeito, mordendo o lábio, antes de dizer o que tinha para dizer. Mãe, o Marcos saiu da empresa, mas ele já tem outra coisa em vista. Perguntei o que era essa coisa em vista. Ela disse que era uma sociedade com um amigo, uma distribuidora de produtos para limpeza. Ia começar pequeno, mas tinha tudo para crescer. Perguntei quando isso ia começar. Ela disse que precisava de um investimento inicial. Eu senti o chão se mover um pouco sob os meus pés. Não muito, só o suficiente para eu segurar na beira da pia. Disse que não tinha dinheiro para investir em negócio nenhum, que minha aposentadoria era para pagar minhas contas e que o que sobrava eu estava guardando para a minha velhice. A Vanessa abaixou os olhos e disse: "Tá bom, mãe." Aquela conversa terminou ali. Mas não terminou de verdade. 3 dias depois, numa noite de quarta-feira, o Marcos me chamou para sentar na sala. Tinha um caderninho aberto na mesa de centro, cheio de anotações. Me explicou o plano de negócio durante 40 minutos. Eu ouvi tudo com atenção. Era um homem inteligente quando queria. Sabia organizar as ideias, sabia apresentar. Ao final, ele olhou para mim com aquele sorriso que eu já tinha aprendido a desconfiar e disse: "Dona Teresa, a senhora não precisaria investir nada, só assinar como avalista do financiamento. Não tem risco nenhum, é só um papel, só um papel. Eu conheço costura há 42 anos. Sei que um ponto mal dado pode desfazer uma peça inteira. Sei que o que parece detalhe nunca é só detalhe." Olhei para ele e disse: "Marcos, eu preciso pensar." Ele assentiu. "Claro, a senhora pensa com calma." Mas no dia seguinte, quando fui ao banheiro buscar meu remédio de pressão, notei que o caderninho estava em cima da pia da cozinha, aberto na página que tinha meu nome e o número da minha aposentadoria escrito à mão. Ele tinha pesquisado o valor da minha aposentadoria. Fechei o caderninho, botei de volta na mesa de centro e não disse nada. Naquele dia, a desconfiança que eu vinha empurrando para debaixo do tapete há meses começou a ganhar um contorno mais claro. Não era intuição vaga, estava tomando forma. As humilhações começaram pequenas. Em abril de 2023, o Marcos começou a trazer amigos para casa sem me avisar. Chegavam à noite, ficavam até tarde, bebiam cerveja na sala, faziam barulho até depois da meia-noite. Na manhã seguinte, as latas estavam no chão ao redor da lixeira, não dentro dela. Numa dessas manhãs, eu estava na cozinha às 7 horas, fazendo café, quando o Marcos desceu, olhou para mim e disse com naturalidade: "Dona Teresa, a senhora não podia deixar umas cervejas no freezer para a noite? Fica mais prático." Eu disse, tranquila: "Marcos, quando me avisarem que vão ter visitas, eu posso me organizar." Ele fez uma expressão de quem está sendo injustiçado. "É que é sempre de última hora mesmo. Não tem como avisar." Saiu da cozinha sem esperar minha resposta. Eu fiquei olhando para o fogão. Em maio,
A Vanessa me pediu emprestado R$ 800 para cobrir uma dívida de cartão. Eu dei. Ela prometeu devolver em julho. Julho passou. Eu não cobrei. Ela não mencionou. Em junho, durante um almoço de domingo, o Marcos comentou na frente de um casal de amigos deles que tinha vindo almoçar. Essa casa ainda tem aquele charme de interior que a gente não encontra mais em lugar nenhum. Falou como se a casa fosse uma curiosidade antiga. Como se eu fosse uma peça de museu dentro dela. Os amigos riram. A Vanessa sorriu sem me olhar. Eu levantei para buscar a sobremesa. Fiquei na cozinha por mais tempo do que era necessário. Peguei o pano de prato. Dobrei. Desdobrei. Dobrei de novo. Naquele domingo, depois que eles foram embora, me trancei no quarto, tirei o relógio de bolso do Antônio do criado mudo e segurei ele com as duas mãos. Fechei os olhos e fiquei quieta por um bom tempo. Antônio teria dito alguma coisa naquele almoço. Não com grosseria, mas com firmeza. Ele tinha esse jeito. Uma frase curta, dita no momento certo, que estabelecia um limite sem precisar gritar. Eu sempre admirei isso nele. Eu não sabia fazer isso. Nunca soube. Mas estava aprendendo, do jeito errado, da maneira mais dolorosa, mas estava aprendendo. Em junho de 2023, uma situação aconteceu que eu precisava ter levado mais a sério do que levei. Era uma tarde de sábado, por volta das 4 horas. Eu estava no quarto bordando uma toalha de mesa que uma vizinha tinha me encomendado. Ouvi a Vanessa e o Marcos conversando na sala, mas não prestei atenção no começo. Era o tom normal de casal conversando. Aí ouvi meu nome. Não me levantei, fiquei quieta e prestei atenção. Não consegui ouvir a conversa toda, porque as vozes eram baixas e a TV estava ligada. Mas ouvi o Marcos dizer, mas ela não vai precisar de tanta coisa quando ficar mais velha. E ouvi a Vanessa dizer algo que não entendi. E depois o Marcos, o quarto dos fundos sozinho já vale 180 mil hoje. Fiquei com a agulha parada na mão. O quarto dos fundos era o maior da casa, o que ficava de frente para o quintal. O quarto onde o Antônio guardava as ferramentas dele, que eu tinha transformado numa sala de costura depois que ele foi embora. Ele estava calculando o valor do meu imóvel por cômodo. Me levantei, botei a toalha de lado, abri a porta do quarto e fui até a cozinha fingindo buscar água. Eles pararam de conversar quando me ouviram. Quando passei pela sala, o Marcos estava relaxado no sofá com o celular na mão. A Vanessa estava dobrada sobre uma revista. Nenhum dos dois me olhou. Bebi a água. Voltei para o quarto. Não disse nada, mas fui até o criado mudo, tirei o relógio do Antônio e fiquei segurando por um bom tempo antes de conseguir retomar o bordado. Em julho de 2023, o Marcos começou a receber correspondência no meu endereço. Cartas de banco, extratos, uma notificação com o cabeçalho de escritório de cobrança. Eu não abri nenhuma, mas empilhei e fiquei olhando para aquela pilha toda vez que passava pela mesa do corredor. Em agosto, numa quarta-feira, a dona Cecília, minha vizinha de 30 anos, me parou na calçada depois da feira e disse, com aquele jeito dela de falar tudo em voz baixa, mesmo quando não precisava: "Teresa, eu não gosto de me meter, mas preciso te falar uma coisa." Ela tinha visto, na semana anterior, o Marcos conversando na rua com o Gilberto, um corretor de imóveis da cidade. Conversando não, discutindo planta, ela disse. Com uma folha aberta entre os dois, o Marcos apontando com o dedo para o papel, o corretor anotando coisas. Eu não sei o que era, Teresa, mas pareceu conversa de quem está pensando em fazer alguma coisa com um imóvel. Eu agradeci a dona Cecília. Falei que ia tomar cuidado. Entrei em casa com a sacola da feira e fui direto para a cozinha. Botei as compras no lugar, dobrei a sacola e fiquei de frente para aquela bancada de pedra-sabão que o Antônio tinha instalado com as próprias mãos. Deixei o dedo correr pela superfície fria. Senti aquela textura que eu conheço há 25 anos. E pela primeira vez, desde que o Marcos e a Vanessa tinham chegado, eu deixei a palavra não ganhar espaço dentro de mim. Não como raiva, como clareza. A grande humilhação aconteceu numa quinta-feira à noite, 19 de outubro de 2023. Eram 8h30 da noite. Eu estava sentada na poltrona da sala, a que fica perto da janela, assistindo ao jornal.
Era a minha poltrona desde 1995. Todo mundo na família sabia que era a minha poltrona. Estava com minha xícara de chá de camomila no colo, meu chinelo no pé, o cobertor de crochê que minha mãe tinha me dado sobre as pernas. Era uma noite fresca. O Marcos entrou na sala vindo da cozinha. Ficou de pé no meio do cômodo por um segundo. E então, sem dizer nada, caminhou até a televisão e desligou. Eu olhei para ele. Ele ficou de frente para mim com as mãos nos bolsos da calça jeans e disse: Dona Teresa, eu e a Vanessa precisamos conversar com a senhora sobre algumas coisas. A Vanessa tinha entrado pela porta da cozinha. Ficou encostada na parede. Não veio sentar. Ficou ali, parada, com os braços cruzados, olhando para o chão. Eu disse: Pode falar. Ele disse: A senhora sabe que a gente está aqui há mais de um ano. A gente tem planos. Eu tenho planos. E essa casa fica parada aqui, sem ser aproveitada direito. Eu disse: Essa casa não está parada. Eu moro nela. Ele fez aquela pausa que as pessoas fazem quando querem parecer pacientes, como se eu tivesse dito algo que ele já esperava e que tinha uma resposta pronta. A senhora mora em 2 cômodos, ele disse. O quarto e a cozinha, a sala, o quintal, o quarto de visitas, tudo isso podia ser melhor usado. Eu tenho um projeto de fazer uma edícula nos fundos, que a gente aluga, entra uma renda, todo mundo ganha. Uma edícula no meu quintal. No quintal da casa, eu senti as palavras, cada uma delas. No quintal da casa, não no quintal da senhora. A casa, como se ela já não fosse mais minha, disse. Marcos, essa casa está no meu nome, é quitada. Eu trabalhei 31 anos para pagar ela. Nenhuma decisão sobre essa casa vai ser tomada sem minha autorização. E foi aí que ele sorriu. Não um sorriso de quem concorda, um sorriso de quem finalmente decidiu parar de fingir. Dona Teresa, ele disse devagar, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. A senhora está ficando velha. A senhora não vai conseguir manter essa casa sozinha muito tempo. A gente está aqui para ajudar, mas ajuda tem que ser recíproca. Fez uma pausa. Olhou ao redor da sala como se estivesse inventariando cada móvel, cada quadro na parede, cada detalhe daquele espaço que o Antônio e eu tínhamos construído juntos ao longo de décadas. E então disse: Agora é a minha vez de mandar aqui. O silêncio durou 3 segundos, talvez 4. Eu virei para a Vanessa. Ela estava olhando para o chão. Não disse nada. Não levantou a cabeça. Ficou ali com os braços cruzados, como se aquele momento não estivesse acontecendo, como se ela pudesse se tornar invisível se ficasse quieta o suficiente. Minha filha, minha única filha. A menina que eu criei sozinha durante os 3 anos em que o Antônio ficou desempregado. Que eu vesti, alimentei e coloquei na escola com o dinheiro das costuras. Que eu acompanhei até a faculdade. Que eu ajudei na mudança para Campinas. Que eu fui visitar quando ela ficou doente em 2018 e ficou 1 semana sem conseguir se levantar da cama. Aquela menina estava olhando para o chão. Me levantei devagar. Dobrei o cobertor de crochê. Peguei minha xícara de chá que já estava fria. Olhei para o Marcos e disse, com uma voz que surpreendeu até a mim mesma pela calma: Boa noite. E fui para o meu quarto. Fechei a porta. Sentei na beira da cama. Peguei o relógio de bolso do Antônio e segurei com as 2 mãos no escuro. Não chorei. Não naquela hora. Mas fiquei com aquela frase na cabeça o resto da noite. Agora é a minha vez de mandar aqui. Minha vez. Como se antes fosse a vez de alguém, como se aquela casa tivesse ficlas de espera para ser comandada. 31 anos de prestação, de Antônio saindo às 5 da manhã com a marmita na mão e voltando às 7 da noite com a roupa marcada de graxa. De mim passando madrugada costurando o vestido de noiva quando tinha prazo no dia seguinte. De a gente recusando viagem, recusando carro novo, recusando tudo que não cabia no orçamento, porque o orçamento tinha um destino: a prestação, sempre a prestação. E agora um homem que morava de graça na minha casa há 14 meses achava que era a vez dele de mandar. Aquele relógio dourado estava frio na palma da minha mão. Fiquei olhando para a tampa entalhada com as folhas de carvalho. As mesmas folhas que eu tinha olhado centenas de vezes desde que o Antônio foi embora. Detalhes pequenos que você só vê quando segura com atenção. A haste de cada folha, as nervuras finas que o artesão tinha gravado há talvez 80 anos.
Pensei no pai do Antônio que eu nunca conheci, homem que o Antônio descrevia como alguém que nunca levantou a voz, mas que ninguém desobedecia. Tinha uma autoridade calma, o Antônio dizia. A gente obedecia não por medo, mas por respeito. Autoridade calma. Eu estava aprendendo o que isso significava. Só fiquei ali, sentada, ouvindo o silêncio da minha própria casa, com o metal frio daquele relógio entre os dedos, e pensei: Antônio, o que eu faço agora? Aquela noite foi comprida demais. Eram quase 2 da manhã, quando parei de fingir que ia conseguir dormir. Levantei, fui até a janela do quarto, abri um palmo e fiquei olhando para o quintal. A lua estava clara, dava para ver as sombras dos 2 pés de limão que eu tinha plantado em 2003. Tinha um cheiro de terra úmida vindo de fora, um daqueles cheiros que só existem quando a noite está quieta. Fiquei pensando no quanto aquilo tudo tinha crescido devagar. Não tinha sido uma coisa só, não tinha sido uma decisão só que me trouxe até ali. Tinha sido uma sequência de pequenas concessões, cada uma com uma justificativa boa. A conta de luz, o carnê do mercado, o almoço de domingo, as visitas sem aviso, o caderninho com o meu nome, a pilha de correspondências de cobrança. Cada coisa sozinha parecia razoável. Juntas, eram um caminho que me levou até aquela poltrona naquela quinta-feira à noite, com um homem na minha sala dizendo que agora era a vez dele de mandar. Pensei na Vanessa. Lembrei dela com 6 anos, numa tarde que ela tinha levado uma queda na escola e machucado o joelho. Quando chegou em casa, não chorou. Ficou quietinha enquanto eu limpava o machucado, o lábio tremendo, os olhos cheios, mas firme. Sempre foi assim, minha filha. Guardava tudo para dentro. Eu sempre achei que aquilo era força. Naquela madrugada, comecei a me perguntar se não era outra coisa. Pensei, ela sabe o que está fazendo. Ela escolheu ficar quieta. E aquilo doeu de um jeito diferente. Doeu mais do que as palavras do Marcos. Me sentei na cadeira de palhinha que fica no canto do quarto. A mesma cadeira que eu uso para costurar quando não quero ir até o ateliê. Coloquei o relógio do Antônio na palma da mão aberta e fiquei olhando para ele na penumbra. O Antônio tinha uma frase que eu ouvia toda vez que a vida ficava confusa. Ele dizia: Teresa, madeira boa não cede em nó ruim. Ele era metalúrgico, mas tinha crescido numa família de marceneiros no interior do Paraná e via o mundo através da madeira. Nó ruim era o ponto fraco, o ponto que cede quando você força. Madeira boa sabe onde não dobrar. Fiquei com aquela frase na cabeça até o amanhecer. E quando o sol começou a clarear o quintal e os 2 pés de limão saíram da sombra, eu tomei uma decisão. Não uma decisão de confronto, uma decisão de clareza. Eu ia entender exatamente o que estava acontecendo, ia medir o estrago, ia saber o que eles tinham planejado e o que ainda tinham intenção de fazer. E depois, com tudo na mão, eu ia agir. Não na raiva, na razão. Levantei da cadeira, coloquei o relógio de volta no criado mudo e fui fazer meu café. Aquela foi a primeira manhã em meses em que acordei sabendo o que queria fazer. E foi também a primeira manhã em que olhei para a janela da cozinha, para aquela luz de lado que eu amava, e senti que ela ainda era minha, completamente minha, como sempre foi. A bancada de pedra-sabão estava fria quando apoiei as mãos nela. Textura que eu conheço com os olhos fechados, rugosa no centro, mais lisa nas bordas onde o tempo passou. 31 anos de mãos nessa pedra, nenhum Marcos ia apagar isso. Naquela manhã de sexta-feira, 20 de outubro de 2023, eu liguei para o meu irmão Geraldo. Geraldo tem 67 anos, é aposentado do Banco Estadual, mora em Jaú, a 40 minutos de Ribeirão Bonito. Nos últimos meses, eu tinha evitado falar com ele sobre a situação em casa, porque sabia que ele ia querer resolver tudo de uma vez, e eu não estava pronta para isso. Ou melhor, eu achava que não estava pronta. Ficava inventando desculpas. Está melhorando. É fase. Família é assim mesmo. Quando ele atendeu o telefone, eu disse: Geraldo, eu preciso te contar uma coisa. Contei tudo. Desde o começo, desde a conta de luz de outubro de 2022 até as palavras do Marcos na noite anterior. Falei sem parar durante 22 minutos. Geraldo não interrompeu nenhuma vez, só ficou ouvindo. Quando eu terminei,
Ele ficou quieto por um momento. Depois disse: Teresa, eu tinha medo que fosse isso. Perguntei o que ele queria dizer. Ele disse que em junho, quando tinha vindo visitar, tinha reparado no comportamento do Marcos, no jeito que ele falava sobre a casa, no tom que ele usava quando se dirigia a mim. Ele falava da sua casa como quem já está se sentindo dono, Teresa. Eu notei. Mas você parecia bem, parecia que estava tranquila, e eu não quis criar problema onde talvez não houvesse. Fiquei quieta. Ele também tinha visto, e também tinha ficado quieto. Mas o que ele disse a seguir foi o que mudou tudo. Você precisa conversar com a doutora Fernanda. A doutora Fernanda Castilho é advogada em Ribeirão Bonito, especialista em direito de família e sucessão. Tinha ajudado o Geraldo num processo de inventário anos atrás. Ele disse que ela era direta, honesta e que não tinha medo de dizer a verdade mesmo quando a verdade era dura. Você precisa saber exatamente em que situação você está juridicamente, antes de fazer qualquer coisa. E combinamos que ele viria no sábado de manhã. Eu não disse nada para a Vanessa nem para o Marcos. Naquela tarde de sexta, enquanto eles saíram para fazer compras, eu fui até a gaveta do meu guarda-roupa, onde guardo documentos importantes. Peguei a escritura da casa, quitada e registrada em cartório no dia 12 de abril de 2018, com o meu nome e o do Antônio. Peguei o atestado de óbito do Antônio, a certidão de casamento, o comprovante do registro de imóvel atualizado que eu tinha tirado em setembro de 2022, poucos meses antes de deixar o Marcos e a Vanessa entrarem. Coloquei tudo dentro de um envelope pardo e guardei na bolsa. Depois fui para o quintal. Sentei no banco de madeira que o Antônio tinha feito debaixo do pé de manga. Fechei os olhos por um minuto. Madeira boa não cede em nó ruim. Eu não ia ceder. O Geraldo chegou no sábado às 9 da manhã. Eu já estava na calçada esperando com a bolsa no ombro. Entramos no carro dele sem entrar em casa. Não precisava. A doutora Fernanda Castilho nos recebeu no escritório dela às 10 horas. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, óculos de armação grossa, mesa organizada, modo de falar objetivo. Me fez sentar na frente dela e disse: Me conta tudo, da primeira vez que eles pediram para morar lá até ontem à noite. Contei. Ela anotou. Fez perguntas específicas. Perguntou se existia algum documento assinado sobre a moradia deles. Se eu tinha cedido algum bem em garantia. Se existia algum contrato verbal sobre divisão de despesas. Se eu tinha assinado algum papel como avalista de qualquer financiamento. A cada não que eu respondia, eu via o canto da boca dela relaxar 1 milímetro. Quando terminei, ela colocou a caneta na mesa, tirou os óculos e disse: Dona Teresa, a senhora está em terreno firme. A casa é sua, está no seu nome, está quitada, sem nenhum ônus registrado. A presença deles lá é uma sessão informal de uso que a senhora pode revogar a qualquer momento. Não há contrato de locação, não há qualquer direito adquirido por parte deles. Perguntei o que eu precisava fazer. Ela disse: a primeira coisa, antes de qualquer conversa, é trocar as fechaduras. Fiquei olhando para ela. Trocar as fechaduras enquanto eles estiverem fora. Colocar os pertences deles do lado de fora ou numa área acessível. E a partir daí, se eles tentarem forçar a entrada, chamar a polícia. A propriedade é sua. A lei está do seu lado. Perguntei se isso poderia gerar um processo contra mim. Ela disse que não, desde que eu procedesse com cuidado. E mesmo que eles tentem alguma coisa, vamos ganhar. Mas provavelmente não vão tentar. Pessoas que agem dessa maneira geralmente recuam quando percebem que a vítima tem suporte jurídico. Perguntei quando eu devia fazer isso. Ela olhou para mim e disse: quando a senhora estiver pronta. Saí daquele escritório com o coração batendo forte, mas com algo que não sentia há muito tempo, com um plano. No domingo de manhã, enquanto o Marcos e a Vanessa dormiam, eu fiz minha lista. Liguei para o Geraldo e comunicamos tudo. Ele ia vir na segunda-feira à tarde para me ajudar. Liguei para a dona Cecília e pedi que ela ficasse de olho no movimento da rua. Ela disse que sim, sem fazer uma pergunta sequer. 40 anos de vizinhança compram esse tipo de confiança. Na segunda-feira de manhã, eu saí de casa às 7 horas, como se fosse para a feira.
Não fui para a feira. Fui a um chaveiro na rua 7 de Setembro e pedi 3 cópias das novas chaves. Uma para mim, uma para o Geraldo, uma guardada em envelope no escritório da doutora Fernanda. Comprei também um reforço de cadeado para o portão do quintal. Voltei para casa às 10 da manhã. O Marcos tinha saído mais cedo, dizendo que ia resolver umas coisas. A Vanessa estava no quarto. Fui para a minha máquina de costura. Costurei até o meio-dia como se fosse um dia qualquer, mas a cabeça estava em outro lugar. Estava organizando cada passo. A doutora Fernanda tinha me orientado a não fazer nada precipitado. Esperar o momento em que os dois estivessem fora ao mesmo tempo. Ter o Geraldo presente. Agir rápido e com calma. Na tarde de terça-feira, às 2 horas, a Vanessa me disse que ia ao centro com o Marcos, que podia demorar porque eles iam passar no banco e depois num supermercado maior na cidade vizinha. Fiquei olhando para ela. Pensei em tudo que eu queria dizer naquele momento. Disse apenas, tá bom, filha. Assim que ouvi o carro dele sair, liguei para o Geraldo. Ele estava a caminho. Ficamos 40 minutos trocando as fechaduras. 2 portas, a da frente e a da cozinha. O chaveiro que o Geraldo trouxe era experiente, rápido, não fez comentário nenhum. Quando terminou, entregou as chaves novas para mim, olhou para o Geraldo, assentiu e foi embora. Depois, juntos, o Geraldo e eu colocamos as malas e as caixas deles no quarto de visitas, que dava acesso pelo corredor externo. Separei tudo com cuidado. Não joguei nada fora. Não mexi em nada que era deles. Dobrei as roupas do Marcos que estavam pelo quarto dele, como se eu fosse a melhor das sogras. Fechei a porta de acesso ao interior da casa. Troquei o cadeado do portão do quintal, sentei na poltrona da sala, a minha poltrona, que ficou sendo minha de novo naquele instante. Geraldo ficou ao meu lado. Nenhum de nós dois falou nada por um longo tempo. Depois ele disse, papai estaria orgulhoso. Pensei que estava falando do Antônio. Depois percebi que estava falando do pai dele, que era o pai dele também. Nosso pai. Engoli a emoção. Coloquei a mão no joelho dele. Ficamos esperando. Eram 5h40 da tarde quando ouvi o carro deles na rua. Fiquei sentada, não me movi, ouvi a chave na fechadura. O som de alguém tentando de novo. Uma pausa, outra tentativa, uma voz, o Marcos. Não consegui ouvir as palavras, só o tom, seco, confuso. O interfone tocou. Levantei devagar, fui até o interfone, apertei o botão de voz e disse, boa tarde, o Marcos disse. Dona Teresa. A fechadura trocou, disse. Sim, troquei. Um silêncio. Depois ele disse. Por quê? Disse. Porque essa é a minha casa. Outro silêncio, mais longo dessa vez. Ouvi ele respirar, ouvi ele se mexer. Depois ele disse, num tom que tentava parecer razoável, mas tinha uma beira de raiva que ele não conseguia esconder completamente. Dona Teresa, a senhora está agindo no impulso. A gente pode conversar sobre isso. Vamos entrar e conversar com calma. Disse, não tenho que conversar, Marcos. A senhora está cometendo um erro. Não estou. A Vanessa está aqui. Ela é sua filha. Fiz uma pausa. Aquela foi a frase mais difícil de ouvir, não porque mudou alguma coisa, mas porque era verdade. Ela estava lá, e eu estava do outro lado de uma fechadura nova, separando a minha filha de mim. Mas ela tinha estado do outro lado de uma outra coisa muito antes disso. Do lado de uma escolha que ela fez naquela quinta-feira à noite quando abaixou a cabeça. Disse, Vanessa, conhece o caminho de volta quando quiser conversar de verdade. Os pertences de vocês estão no quarto de visitas, com acesso pelo corredor externo. A chave daquele cômodo eu vou deixar em cima do muro do lado direito. Vocês têm até esta sexta-feira para retirar tudo. O Marcos tentou mais uma vez. Isso vai ter consequência, Dona Teresa. Eu vou falar com um advogado, disse. Pode falar. O meu já está avisado. Um silêncio diferente, mais pesado. E então, nada. Desliguei o interfone. Voltei para a poltrona. Peguei o relógio de bolso do Antônio que eu tinha colocado em cima da mesinha de centro antes de começar tudo. Segurei. Fechei os olhos. Ficou quieto lá fora por uns 2 minutos. Depois ouvi o portão do corredor externo abrindo. Eles foram buscar as coisas. O Geraldo estava sentado no sofá com o telefone na mão, pronto para ligar para a polícia se fosse necessário. Não foi necessário. Às 7h30 da noite o carro deles tinha ido embora. Eu fui até a janela da cozinha.
Aquela luz de fim de tarde não estava mais lá, porque já tinha escurecido, mas eu ficei olhando para o quintal assim mesmo, para os 2 pés de limão, para o banco de madeira debaixo do pé de manga, para o jardim que eu tinha cuidado por décadas. Ainda era meu, ainda era. Na manhã seguinte, o Marcos mandou 3 mensagens no celular. A primeira dizia que eu tinha agido de forma ilegal e que ia tomar as medidas cabíveis. A segunda, mandada 40 minutos depois, dizia que ele entendia que eu tinha ficado com raiva e que a gente podia conversar. A terceira, mandada à tarde, dizia que a Vanessa estava arrasada e que eu era a culpada pela situação do casamento deles. Não respondi nenhuma. Mandei as 3 mensagens para a doutora Fernanda, que as arquivou. Na sexta-feira, o Marcos consultou um advogado. O advogado dele ligou para a doutora Fernanda. Ela disse que a situação era clara, que eu tinha todos os direitos e documentação em ordem, e que qualquer ação deles seria respondida com uma ação de danos morais pela tentativa de usurpação de propriedade e pelo padrão de comportamento ao longo do ano anterior. Não soubemos mais nada deles depois disso. O silêncio do outro lado durou 2 dias e depois parou completamente. Em novembro de 2023, a doutora Fernanda me ajudou a formalizar uma notificação extrajudicial com um resumo documentado de todos os gastos que eu havia assumido durante o período em que eles moraram na casa. Contas pagas, carnês abertos no meu nome, um total de 6.240 arás que eu tinha desembolsado ao longo de 14 meses. Não esperava ver esse dinheiro de volta, mas era importante que existisse um registro oficial. Em janeiro de 2024, recebi um Pix de R$2.000 da conta da Vanessa, sem mensagem, só o dinheiro. Não sei o que isso significou para ela. Não sei se foi remorso, se foi pressão do advogado, se foi uma decisão própria. Não ligou para explicar. Eu não liguei para perguntar. Guardei o dinheiro e fechei o assunto dentro de mim. Quanto ao Marcos, soube pela dona Cecília, alguns meses depois, que ele e a Vanessa tinham se separado no começo de 2024. Soube pela mesma fonte que ele estava morando de favor na casa de um primo em Araraquara. A distribuidora de produtos de limpeza nunca saiu do caderninho. Não senti alegria quando soube. Senti, honestamente, um cansaço triste. Aquele cansaço de quem viu um naufrágio que podia ter sido evitado. Mas não era o meu naufrágio. Nunca foi. Chegamos ao momento de respirar fundo. Hoje, em março de 2025, a casa da Rua das Acácias tem a mesma grade de ferro verde, os mesmos 2 pés de limão no quintal, a mesma bancada de pedra-sabão na cozinha. Na semana passada, eu pintei a fachada de branco com detalhes em terracota, uma cor que eu sempre quis usar, e o Antônio nunca deixou porque ele achava que branco sujava rápido. Eu concordava com ele em tudo, menos nisso. E hoje a fachada está branquíssima, com os detalhes em terracota. E toda vez que chego em casa de tarde e vejo aquela cor no sol, sorrio. Retomei as costuras com mais tempo. Comecei a fazer trabalhos para uma lojinha de artesanato que abriu aqui perto. Peças decorativas, almofadas bordadas, caminhos de mesa. Não é para o dinheiro. É para manter as mãos ocupadas e o coração num ritmo bom. A dona da loja, Patrícia, tem 38 anos e aquela energia de quem ainda acredita que tudo pode ser construído. Às vezes, ela me pede para ensinar alguma técnica que quer aprender. Eu ensino com prazer. Em novembro do ano passado, comecei um pequeno grupo de costura. Toda terça-feira de tarde, 4 mulheres do bairro vêm para a minha sala. Cada uma traz o que está fazendo. Costuramos juntas e conversamos. Não sobre tristezas, principalmente. Sobre o que estamos criando, o que estamos planejando. Às vezes alguém conta uma história difícil, mas sempre termina com algo que aprendeu. Ficou bonito esse ritual. Ficou meu. Na noite do primeiro encontro do grupo, quando todas foram embora e eu arrumo a sala, olhei para as cadeiras ainda dispostas ao redor da mesa e senti uma coisa que demorei para identificar. Pertença.
É exatamente isso. Aquele espaço tinha encontrado um propósito maior. Toda quarta-feira, eu e a dona Cecília vamos à feira. Ela escolhe as verduras, eu escolho as frutas. Tomamos um café no botequim da esquina antes de voltar. É 1h30, no máximo 2. Mas é uma das melhores partes da minha semana. O Geraldo vem visitar uma vez por mês. Almoçamos juntos, eu faço macarrão com frango, que era o prato favorito da nossa mãe. Ele traz um vinho tinto barato, que ele insiste em dizer que é de qualidade. E a gente fica na varanda até o fim da tarde conversando sobre a vida. É bom, é simples e é bom. Em setembro do ano passado, a Vanessa me mandou uma mensagem. Curta, dizia: mãe, eu sei que errei, não tenho palavras certas ainda, mas não estou bem. Fiquei com aquela mensagem no celular por 3 dias antes de responder. Quando respondi, disse: eu sei que você não está bem, e quando você quiser conversar de verdade, eu estou aqui. Mas saiba que eu não vou fingir que não aconteceu, porque aconteceu. Amo você, mas amor não é silêncio quando precisava ter sido voz. Ela não respondeu imediatamente. Respondeu 2 semanas depois com um: eu entendo, mãe. Não sei onde isso vai. Não sei se vamos conseguir reconstruir. Mas a porta não está fechada. Está só trancada por dentro, esperando que ela bata do jeito certo. A separação dela do Marcos, eu soube em fevereiro de 2024. Soube pelo Geraldo, que soube pela cunhada. Eles tinham durado menos de 2 anos depois do que aconteceu na minha casa. A Vanessa foi morar com uma amiga em Campinas. Está trabalhando numa empresa de recursos humanos, reconstruindo o que pode ser reconstruído. Eu rezo por ela todos os dias. Não é fácil rezar por quem te machucou, mas a gente reza assim mesmo, porque amor não escolhe quando termina. A mágoa passa com tempo, com conversa, com honestidade. O amor resiste. Outro dia, minha sobrinha Júlia, filha do Geraldo, trouxe a filha dela de 5 anos para me visitar. A menina se chama Beatriz e tem aquele jeito de criança que fica olhando tudo com muita atenção, como se estivesse catalogando o mundo. Ela ficou parada em frente à minha máquina de costura por um bom tempo, olhando para a Singer verde. Perguntou: vovó Teresa, essa máquina é muito velha? Disse: é, tem mais anos do que seu pai. Ela ficou quieta pensando nisso. Depois perguntou: ela ainda funciona? Liguei a máquina. O barulho de sempre, aquele ronco de trem chegando. Os olhos dela arregalaram. Sentei ela no colo. Deixei as mãozinhas dela no tecido. Guiei o pano devagar enquanto a agulha ia dando os pontos. Fiz o que minha avó Benedita fez comigo com 60 anos de distância. Ponto a ponto, com intenção. Agora eu quero te falar, de coração aberto, sobre o que aprendi com tudo isso. Não como lição de livro, como coisa vivida, sentida, paga no preço mais caro que existe, que é a confiança desperdiçada em quem não merecia. A primeira coisa que aprendi é que eu errei quando não coloquei limites desde o começo. Eu deixei o temporário virar permanente porque tinha medo de parecer egoísta. Porque minha filha estava pedindo. Porque eu estava sozinha depois da morte do Antônio. E a ideia de ter movimento na casa pareceu boa demais para questionar. Eu entendo porque fiz o que fiz. Mas se eu pudesse voltar, eu teria colocado tudo por escrito desde o primeiro dia. Prazo de duração, divisão de despesas, regras claras. Não por desconfiança, mas por respeito mútuo. Papel escrito não é falta de amor. É amor com maturidade. A segunda coisa que aprendi é que o silêncio de quem devia falar dói mais do que a palavra de quem te fere. O Marcos me feriu com o que disse naquela noite, mas o que ficou mais fundo foi a cabeça abaixada da Vanessa, porque ela sabia e ficou quieta. Quando alguém que você ama escolhe ficar quieto diante da sua humilhação, isso é uma escolha. E escolhas têm consequências. Não digo isso com raiva, digo com a lucidez que a dor ensina. A terceira coisa, e talvez a mais importante, pedir ajuda não é fraqueza. Durante meses eu fiquei resolvendo tudo sozinha dentro da minha cabeça, convencida de que era forte o suficiente para aguentar. Mas força não é suportar sozinho. Força é saber quando pegar o telefone e ligar para o Geraldo. Saber quando sentar na frente de uma advogada honesta e ouvir o que você precisa ouvir, mesmo que doa. A ajuda estava disponível.
eu é que demorei a aceitá-la. E para você que está me ouvindo agora e se vê numa situação parecida, acredita no que você está sentindo. Aquele incômodo que você fica tentando justificar, aquela voz baixinha que diz que algo não está certo, aquela cena que você revive de madrugada, não é exagero seu, não é frescura, não é falta do que fazer, é seu instinto cumprindo a função dele. Ouve, você não precisa gritar para ser ouvido, mas você precisa falar. Tem uma coisa que o Antônio me dizia quando a vida ficava confusa. Ele não era um homem de muitas palavras, metalúrgico do interior, crescido em família simples, não gostava de discurso. Mas às vezes, nas noites difíceis, ele pegava a minha mão na cama e dizia uma coisa que eu levei décadas para entender completamente. Teresa, Deus não encurta o caminho, Ele fortalece os pés. Naquele período todo, quando o Marcos tomava conta da sala, quando a Vanessa abaixava a cabeça, quando eu pagava contas que não eram minhas e engolia humilhações que não merecia, eu não conseguia enxergar nenhum propósito naquilo. Era só peso, era só dor, mas hoje eu consigo ver o que aquilo me deu. Me deu clareza sobre quem eu sou e sobre o que não aceito mais. Me deu uma proximidade com o Geraldo que a gente não tinha desde jovem. Me deu a experiência de me defender, sozinha, com os documentos certos, com a ajuda certa, sem violência, sem escândalo, sem me abaixar. Me deu a sensação que vale qualquer preço de sair de uma situação injusta de pé, com a cabeça erguida e a minha casa intacta. E me deu uma história para contar. Uma história que, se servir para uma pessoa se levantar, já valeu cada lágrima que não deixei cair na frente de quem não merecia vê-las. Deus não encurta o caminho. Ele fortalece os pés. E os meus pés estão mais firmes do que nunca. Se você ficou comigo até aqui, você não é uma pessoa qualquer. Sério, a maioria das pessoas desiste antes de chegar até aqui. Mas você ficou. Isso me diz alguma coisa sobre você. Você é alguém que valoriza histórias reais, que consegue sentir a dor do outro sem precisar que ela seja sua, para entender que é real, que sabe que a vida tem mais camadas do que a gente mostra por cima. E agora, eu quero te pedir uma coisa nos comentários. Me conta, você já viveu alguma situação onde alguém que deveria te proteger escolheu ficar quieto? Onde alguém da sua família ou do seu círculo mais próximo usou da sua boa-fé para se aproveitar? Você agiu? Demorou para agir? Como eu? O que te fez virar? Me conta. Eu leio todos os comentários, cada um deles, e se eu puder responder, respondo. Se essa história te fez sentir alguma coisa, seja raiva na parte do Marcos, seja alívio quando eu troquei a fechadura, seja aquele aperto quando a Vanessa abaixou a cabeça, aperta o joinha agora. Esse gesto pequeno me diz que eu não estou falando no vazio. Me diz que tem alguém do outro lado que ouviu de verdade e me ajuda a levar esse tipo de história para mais pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas. E se você ainda não é da família desse canal, me dá esse presente agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Tem muitas histórias como essa para contar. Histórias de pessoas reais que sofreram, que foram traídas, que ficaram na dúvida, que por fim encontraram o caminho de volta para si mesmas. Histórias que terminam de pé, porque as melhores histórias terminam de pé. Compartilha esse vídeo com alguém que precisaria ouvir isso hoje. Você provavelmente sabe quem é essa pessoa. Aquela amiga que está aguentando uma situação que não devia aguentar. Aquela familiar que está sendo diminuída e não tem coragem de falar. Manda para ela, silenciosamente, sem explicação. Às vezes, a gente não precisa de palavras. Precisa saber que a história de outra pessoa sobreviveu. Eu me chamo Teresa. Tenho 64 anos, uma Singer verde que faz barulho de trem, um quintal com 2 pés de limão e uma casa quitada no meu nome, que vai continuar no meu nome enquanto eu viver. E no criado mudo do lado esquerdo da cama tem um relógio dourado que não funciona mais, com a tampa entalhada de folhas de carvalho. Toda noite, antes de dormir, eu passo o dedo por ele e agradeço por tudo que precisei atravessar para merecer essa paz. Até a próxima história.
Preciso te lembrar que os nomes, algumas datas e detalhes identificáveis nessa narrativa foram alterados com finalidade exclusivamente narrativa e protetiva. Qualquer semelhança com situações específicas de pessoas conhecidas é coincidência, mas a essência da história, a dor, a luta e a virada é completamente real. Cuide-se.